O livro de Cântico dos Cânticos é uma profecia maravilhosa em forma de poesia, falando a respeito da proximidade da igreja com o seu Senhor. Você sabia que existem preciosidades nesse livro poético que é para a igreja dos últimos dias? Você sabia que existem mensagens nesse livro que fala a respeito do período que você está vivendo, porque você está sendo preparado para ser cheio do unguento do seu Senhor? Sem o unguento do nosso noivo, não existe poder e graça. Sem o unguento do nosso noivo, não existe salvação. E é por isso que nós precisamos estar cheios desse unguento, porque quanto mais azeite nós derramarmos, quanto mais azeite nós tivermos sobre a nossa vida, mais próximos do Senhor nós seremos. Será que você é uma donzela? Será que você é uma virgem que está produzindo esse azeite? Continuando essa série de mensagens maravilhosa, vai lá comigo em Cântico dos Cânticos, capítulo 1, nós vamos ler hoje, a partir do versículo 4, que diz assim: Leva-me após ti, apressemo-nos. Aqui nos mostra uma mensagem de alguém que está pedindo para outro, olha, nos leva após ti. E como eu falei no texto, no vídeo anterior, você sabe muito bem que a primeira fala é da esposa ou é da noiva com o rei ou com o seu noivo. E queridos, é como se a noiva estivesse dizendo para o noivo, olha, me leva após ti. Significa o quê? Significa que o noivo já foi. E aí eu peço a você, não esqueça o versículo anterior. Por quê? Porque o versículo anterior vai dizer o seguinte, que é por causa dos ungüentos, que é por causa do perfume, que foi o azeite derramado que produziu esse perfume, é por causa desse aroma, é por causa desse cheiro, é por causa desse azeite que as donzelas, que as virgens amam o seu rei, amam o seu Senhor. E o versículo 4 está falando assim, leva-me após ti, apressemo-nos. Você percebe que fala no plural? E por que fala no plural? Porque está falando a respeito dessas mesmas virgens pedindo para o Senhor, Senhor, leva-me após ti. Agora, qual que é o clamor dessas que estão dizendo, leva-me após ti? Ou seja, o Senhor foi para um lugar, agora me leva para o mesmo lugar, me leva para o mesmo caminho que o Senhor está indo. Agora, por que Jesus Cristo tem a primazia de todas as coisas? Jesus Cristo cumpriu todas as coisas para que a igreja vivesse nessa mesma glória. Jesus Cristo é aquele que morreu a nossa morte para que vivamos a vida dele. Vou repetir. Jesus Cristo morreu a nossa morte para que vivamos a vida dele. É por isso que ele é a primícia dos que dormem. É por isso que, assim como ele morreu e ressuscitou, nós morreremos e também ressuscitaremos para a vida eterna. Ou seja, as virgens que estão com suas lâmpadas enchendo essa lâmpada de azeite, são as virgens que estão com suas lâmpadas acesas, partindo para ir para o mesmo caminho que o seu Senhor. É por isso que a nossa oração é uma oração para que naquele grande dia estejamos junto com o nosso Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, quando ele começa a fazer a descrição de todas aquelas situações da última trombeta, e aí acontece o arrebatamento, acontece a ressurreição dos mortos, ele vai dizer assim, e estaremos para sempre com o Senhor. Por quê? Porque nós estamos caminhando para estar para sempre com o nosso Senhor. E não esqueça disso. O caminho que nós estamos percorrendo é para estar na glória. Só que a glória não é um lugar. A glória é uma condição. Não esqueça jamais disso. Muitas pessoas não compreendem isso. Por quê, queridos? Porque a glória desce para essa terra e a glória transforma o nosso corpo em algo incorruptível. Muitas pessoas ficam dizendo, nós vamos para a glória. Na realidade, existe os céus do Senhor, existe
o lugar onde a glória se manifesta de maneira plena, só que o que o Senhor está fazendo é nos levando para estar em uma condição de glória. É por isso que o livro de Apocalipse vai nos mostrar que em determinados momentos nós teremos acesso às regiões celestiais, só que nós herdaremos a terra, nós faremos o trabalho sacerdotal no reino milenar. Por quê? Porque nós estaremos em glória. Então, quando ela diz assim, leva-me após ti, é como se a igreja estivesse dizendo, Senhor, o Senhor está em uma condição de glória, nos leva a essa condição de glória. Aí a fala final é, apressemo-nos, ou seja, nós precisamos agir todos os dias como se o Senhor fosse voltar daqui a 1 minuto. Agora, como eu falei, o versículo 4 é a noiva falando com seu Senhor. E o texto continua, o rei me introduziu nas suas recâmaras. Sabe o que é a recâmara? O lugar onde o rei habita, o lugar onde o rei tem as suas intimidades. Recâmara no palácio é um lugar onde apenas o rei tem acesso e pouquíssimas pessoas que têm acesso ao rei podem adentrar. Recâmara é um dos lugares mais interiores, é um dos lugares mais internos da onde o rei frequenta. Por quê? Porque a igreja que são as virgens, ou a igreja que são as donzelas, é a igreja que está dizendo, Senhor, leva-me após ti. E aí o rei vai fazer o quê? Antes do grande casamento, o rei vai introduzir para que essa noiva conheça a recâmara. Entenda muito bem, não é o momento ainda de intimidade plena, mas é o momento em que a igreja conhecerá a recâmara. Por quê? Porque recâmara é lugar de intimidade com o rei. E somente aqueles que desenvolvem sua vida de oração adentram a recâmara. Sem adentrar a recâmara em sua vida de oração, na insistência na vida de oração, na vida de meditação, você não terá experiências de intimidade com o Senhor. Sem ter experiências de intimidade com o Senhor, você não vai saber o que Deus tem para a sua vida. Nós precisamos conhecer o interior da recâmara. Nós precisamos saber o que tem no coração, na intimidade do rei, para saber quais são as atitudes que nós vamos tomar nos próximos anos. Provavelmente precisaremos saber o que está no coração do rei para os próximos meses. E o versículo 4 continua: em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. No teu amor nos lembraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Mas não é sem razão que te amam. O texto está falando sobre o quê? Sobre uma alegria que é produzida, e mais uma vez nós vemos o contraponto nesse versículo 4. Por quê? Porque existe uma alegria produzida pelo vinho e existe uma alegria que é produzida pelo amor. E não esqueça, eu falei no vídeo anterior, existe um amor que nos aproxima para ter intimidade com o rei. Nem todo mundo que produz a alegria do vinho são pessoas que têm intimidade com o rei. Existem muitas pessoas que são usadas por Deus e pensam que têm intimidade com o rei. Na verdade, para ter o vinho e ser usado por Deus, basta você ser uma pessoa disponível. É bem verdade que se você tem intimidade com o rei, você vai fazer e vai ter atitudes que estão no coração do rei. Então, nós vamos ver nesse livro essa dinâmica, fazendo a diferença do amor para a alegria que é produzida pelo vinho. E quando nós somos cheios do vinho do Espírito Santo, nós não somos cheios desse vinho para benefício próprio, mas quando nós somos cheios do amor de Deus, que acontece quando nós buscamos a intimidade com o Senhor, essa intimidade é para relacionamento, é para benefício próprio. Então, desenvolver o amor de Jesus Cristo dentro de nossos corações é para ter intimidade com o Rei. E mais uma vez, você interagir com outros cristãos também te ajuda a ter também te ajuda a desenvolver o amor de Cristo no seu coração. Não tem como amar a Jesus Cristo. E o apóstolo João vai falar isso em suas epístolas. Não tem como desenvolver o amor de Cristo no coração se nós não temos interações com outros cristãos. Por isso que você precisa orar para ter interações com outros cristãos. Por quê? Porque ter dificuldade com outros cristãos te torna
um recipiente preparado para receber esse vinho. E esse vinho é benefício próprio, é para ter intimidade com o rei. Agora, existe um vinho que você recebe sobre a sua vida que era para trazer alegria para os outros. Ou seja, o amor que nós desenvolvemos entre os cristãos, esse amor é para que nós tenhamos intimidade com o rei. Agora, existe um vinho que é para trazer alegria para os outros. Quando você prega na casa nos asilos, quando você prega em casas de recuperação, quando você prega para o grupo das irmãs que ouvem as palavras da sua boca, você está usando um vinho para trazer alegria aos outros. Só que existe uma graça, um amor que é derramado sobre a sua vida, que não é apenas para os outros, mas é para desenvolver a sua intimidade com Jesus. Não esqueça jamais disso. Deus quer que você seja cheio da graça para trazer alegria aos outros, quando você trabalha para Deus. Mas existe um amor que é uma intimidade pessoal, que é inegociável, intransferível, que é um amor, que é uma intimidade que você precisa desenvolver com Jesus Cristo. O texto vai dizer o quê? Que essa mulher, ela ama o seu Senhor, e é por isso que esse amor é mais precioso do que o vinho. Agora, vai lá no versículo 5. Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Esse versículo 5 aparentemente usa termos que são antagônicos. Por exemplo, ele diz assim, eu estou morena e formosa. E grava bem isso. Essa palavra morena aqui não é para falar a respeito de uma cor ou de uma raça específica. Não é para falar a respeito de uma cor de pele específica. O termo morena aqui é para falar a respeito de uma pele que foi queimada e maltratada pelo excesso do sol. Quando eu digo que morena e formosa são termos antagônicos, não está falando a respeito de uma raça ou de uma cor de pele específica, e sim de uma pele que foi queimada e maltratada pelo sol. Outro detalhe, nós vamos ver termos que aparentemente são antagônicos, também quando ele diz assim, tendas de Quedar e cortinas de Salomão. Tenda são lugares específicos de moradias temporárias no deserto. Quem tinha tendas e frequentava ambientes de deserto não moravam em um lugar específico. Ou seja, tenda é um ambiente de moradia transitória. Agora, cortina está falando a respeito do quê? De um lugar que fica, de um objeto que fica fixo em uma moradia. Então, as tendas de Quedar eram tendas que ficavam mudando de região, passeando pelo deserto. Quedar, que era uma região específica, muito frequentada por nômades, naquela época, na época do rei Salomão. E o rei Salomão, ele escreve fazendo o quê? Fazendo essa diferença. E cortinas representa um objeto fixo dentro do palácio ou dentro da casa do rei Salomão. Agora, por que eu mencionei para você esses termos que aparentemente são antagônicos? Por quê? Porque a igreja de Jesus Cristo nos últimos dias viverá momentos que aparentemente serão antagônicos. Por exemplo, essa mulher que está morena, ela está morena por quê? Porque ela frequenta o deserto. E quando alguém frequenta o deserto, e principalmente os desertos do Oriente, a pele daquela pessoa fica maltratada pelo sol. Como eu falei, não está falando a respeito de uma cor de raça específica, está falando sobre uma pele maltratada pelo sol. E aí, queridos, só que aparentemente o termo formosa parece ser antagônico, mas não é isso. Por quê? Porque o nosso rei, o nosso Senhor que está nos conduzindo para o deserto, ele não olha para as queimaduras, as dificuldades que nós passamos no período do deserto. Jesus Cristo não vai olhar para a igreja apenas pelos maus tratos que vai acontecer no período do deserto dos povos, mas existe uma formosura que está sendo produzida. Por quê? Porque a igreja está se preparando de maneira formosa, vestindo o linho finíssimo para o grande casamento. Quando a igreja é enviada ao deserto dos povos,
segundo os olhos do mundo, essa igreja está sendo perseguida. Essa igreja está sendo maltratada pelo sol do deserto. Só que para Jesus Cristo, os atos de justiça dos santos está promovendo uma formosura. Quanto mais a igreja se encher do unguento, do Espírito, do azeite do Senhor, mais ela será formosa. Maltratada sim, no período do deserto dos povos, mas sendo recebida pelo seu Senhor como aquela que é formosa. Nós enchemos do unguento. Unguento é azeite que nos prepara para o casamento. Unguento é remédio. Unguento é também perfume. Unguento, com seu aroma suave, é aquilo que torna a igreja formosa, mesmo passando pela queimadura no deserto dos povos. O texto vai falar sobre o quê? Sobre o período em que essa igreja estará como nômade no deserto dos povos. A palavra Quedar, que é uma região lá do Oriente, a palavra Quedar significa escuro, também pode significar obscuridade. E o que esse texto está nos dizendo? Está falando a respeito em que a igreja vai estar frequentando tendas de Quedar, regiões que serão escuras nesse mundo, porque o mundo estará escuro espiritualmente. Só que a igreja que estará frequentando essas tendas de Quedar em determinado momento será como nômade, não terá casa fixa, não habitará em um lugar, porque Deus estará tirando a igreja da vista da serpente, dos olhos desse monitoramento mundial. A obscuridade vai estar agindo nesse mundo, como era a região de Quedar, como o nome de Quedar sugere. E essa igreja estará saindo do sistema do anticristo. Por quê? Porque Deus está nos conduzindo não para ser como tendas de Quedar, mas para ser como as cortinas de Salomão. Você lembra que Salomão, ele é uma figura do reino de Jesus Cristo, é uma figura de Jesus Cristo no reino milenar? O homem de paz, Shalomon, o homem de paz, que prefigura o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo governando num reino de paz e de justiça, é aquele que terá as suas cortinas. É por isso que em determinados momentos a igreja, ela é parte da cidade, ela é parte de toda a estrutura, e é por isso que a igreja de Jesus Cristo, ela governa com o seu Senhor. Então, quando nós olhamos para os termos que aparentemente são antagônicos, nesse versículo 5, nós estamos vendo o quê? Que o nosso Deus, mesmo em momentos de dificuldades, mesmo em momentos de aparente aflição, o momento em que nós passamos transições para ir para um momento de glória. Nós somos restaurados de glória em glória. Então a igreja precisa passar pelo deserto dos povos, precisa ser queimada pelo sol escaldante do deserto dos povos, precisa viver nas tendas de Quedar de uma maneira transitória. Por quê? Porque nós estamos saindo desse momento de transitoriedade para estarmos fixos nas cortinas do príncipe da paz. Hoje, nós andamos como peregrinos nessa terra. Nós andamos de um lado para o outro. Nós não fazemos parte do sistema desse mundo. Nós não fazemos parte. As tendas de Quedar não é a nossa moradia. É apenas um período transitório. Porque chegará um momento que nós estaremos fixos na casa do rei. Porque nós não somos tendas de Quedar. Nós somos cortinas de Salomão. Esse versículo 5 nos mostra o período, os processos que a igreja vai passar para estar na presença do rei de maneira fixa, de maneira contínua. Então, queridos, nós olhamos para as revelações maravilhosas e nós vemos que a igreja será preparada com unguento, com um bom perfume, com um bom azeite. Essa igreja que ama o seu Senhor com suas lâmpadas nas mãos, é uma igreja que terá uma intimidade, ao qual intimidade essa nunca houve na história do povo de Deus. Essa é a igreja que passa por um momento transitório de dificuldade para estar fixa na presença do rei, porque hoje nós estamos sendo convidados a adentrar a recâmara do rei. Bom, queridos, nós finalizamos esse segundo vídeo da série e eu sugiro que você acompanhe essa série de mensagens maravilhosas para que você entenda essas revelações. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui no próximo vídeo te aguardando.
Em nome de Jesus. Até lá.